E ele começa o versículo 12 dizendo: assim somos devedores, porém não à carne. E ele interrompe o argumento. Ele fala: assim somos devedores não à carne. E na lógica que vem dos versículos anteriores nos mostra que nós temos uma dívida com o Espírito. Nós temos uma responsabilidade. Mas como ele vai dizer nos versículos 13 e 14, esta responsabilidade não é a mais de um escravo diante do seu senhor, mas é a de um filho diante do seu pai. A responsabilidade é de alguém que agora pode buscar uma vida de santidade, uma vida que glorifica o Senhor e se santifica para a vida eterna. A expressão assim chama a ideia do versículo 11, que fala que se em nós habita o Espírito, o mesmo Espírito que habita em nós, um dia nos ressuscitará, como ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos. Assim, essa dívida é uma dívida para a vida. É uma dívida que nos impulsiona a uma vida de santificação, a uma vida de planejamento, como alguém que contrai uma dívida e então começa a organizar as suas finanças para atender os pagamentos que se decorrem dessa dívida. Uma pessoa começa a juntar dinheiro para pagar as parcelas, organiza a sua vida financeira para isso, ou então reúne o montante total para quitar a dívida. A ideia é que se nós somos filhos de Deus, nós estamos diante de alguém que nos salvou, mas como o próprio Paulo fala, alguém que se tornou o penhor da nossa herança e que um dia virá nos resgatar. E se um dia ele virá nos resgatar, como nós teremos lidado com a preciosidade que é ser um filho de Deus? Como terá sido a nossa vida? Como terá sido a nossa santificação? É por isso que a primeira ideia que Paulo tem é uma ideia exortativa aqui. Apesar de não ter os imperativos tão comuns, né? Faça isso, deixe de fazer aquilo, nós temos aqui a ideia de exortação, a ideia de dívida. Nós temos uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade como filhos. Versículo 13 fala: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.